então, são as ações em que o devedor figure como autor ou litisconsorte. O que significa isso? Nós vimos que a falência, ela é o quê? É um procedimento para saneamento de uma crise econômico-financeira, que envolve o patrimônio daquele devedor, ou seja, é uma forma de auxiliar aquele devedor a se recuperar da sua crise econômico-financeira ou, em última instância, no caso da falência decretada, de fazer um levantamento de todos os ativos, de todos os bens, de tudo que ele tem de patrimônio para pagamento dos credores. Esse é o intuito da falência, então, uma questão patrimonial, para pagamento dos seus credores. Tem, por exemplo, no caso em que as ações, por exemplo, em que o devedor figura como autor ou litisconsorte, elas não vão envolver o patrimônio do devedor. Vamos supor, por exemplo, uma ação em que o empresário ilimitado, um sócio ilimitado de uma determinada empresa, ele demande uma ação aí de indenização contra um terceiro. Essa ação, ele é o autor, ele está requerendo o patrimônio de uma outra pessoa. Não há ali o envolvimento do patrimônio dele. Então, por isso que as ações em que esse devedor figurar como autor ou litisconsorte, que é um segundo autor também, né? Essas ações, elas tramitaram normalmente nas suas varas. Não há necessidade dela ser comunicada ao juízo falimentar. É exatamente por isso, porque ela não demanda, ela não envolve o patrimônio do devedor. A gente viu que o juízo falimentar, ele vai englobar todas as demandas que envolvam o patrimônio, os bens do devedor. Agora, nesse caso aqui, o autor é o próprio devedor, ele que está querendo o bem do terceiro. Então, não há necessidade dessa demanda ser habilitada, ser decidida pelo juízo falimentar, exceto se, nessa demanda em que ele figurar como autor ou litisconsorte, acontecer uma reconvenção. Nesse caso, por exemplo, o Júlio, que é o devedor, que ele é sócio ilimitado da empresa X. O Júlio é sócio ilimitado de uma empresa X que está em processo de falência, que já foi decretada a falência dela, inclusive. A gente estudou anteriormente que o sócio ilimitado também será sujeito passivo no procedimento de falência. Então, nesse caso, o Júlio está no estado de falência. Aí o Júlio bate no carro do Antônio, só que a culpa foi do Antônio. E aí o Júlio entra com uma ação de indenização. Nesse caso aqui, não há comunicação com o juízo falimentar. Mas vamos supor que na própria contestação, o Antônio apresenta uma contestação com pedido de reconvenção, informando que ele bateu no carro, mas quem estava errado era o Júlio. E aí o juiz, no final dessa lide, decide que o responsável era o Júlio e que quem tem que pagar a indenização, na verdade, é o Júlio. Por mais que ele tenha sido o autor, houve ali uma transfiguração de polos e, no final, ele que foi o condenado. Nesse caso aqui, essa ação ela tem que ser comunicada ao juízo falimentar, sim. Por quê? Porque, no final das contas, envolverá o patrimônio do Júlio. Inicialmente ele figurou como autor, mas houve ali uma reconvenção e no final decidiu-se que ele que era o responsável, que ele que tinha que indenizar. Então, sempre que envolve, o que vocês têm que ter em mente? Sempre que envolver patrimônio e bens do devedor, a ação tem que ser comunicada ao juízo falimentar, certo? No caso das ações definidas pela competência definida pela Constituição Federal. Há na Constituição Federal alguns artigos que determinam a competência de determinadas demandas, como, por exemplo, que envolvam créditos previdenciários. Por estarem definidas, pela competência delas estarem definidas na Constituição Federal, elas não irão se comunicar com o juízo falimentar, exceto aquelas em que há previsão no próprio juízo falimentar. Mas vamos supor, eu dei um exemplo para vocês das demandas que envolvam crédito previdenciário. Essas demandas serão decididas na Justiça Federal. Por quê? Porque a própria Constituição Federal determinou que o juízo responsável por decidir essas questões é a Justiça Federal. Então, essas varas, essas comarcas
essas varas que têm a competência definida na própria Constituição, elas vão continuar tramitando nessas varas. Não haverá, então, a comunicação com o juízo falimentar, porque é uma exceção. Não há como, a gente viu que Constituição Federal é lei máxima, então não há possibilidade de ir contra uma previsão constitucional.